A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha, eu quero compartilhar com você algo da palavra de Deus, tá? Eu vou usar o texto do Evangelho de João, no capítulo 2 e o versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2 e o versículo 13. Amém? Vamos lá? E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Glória a Deus. É como a Bíblia ela está nos dizendo através deste versículo. Jesus, ele, em virtude da Páscoa, não é? Dos judeus, Jesus ele decidiu que precisava ir a um lugar. Jesus ele precisava ir. E Jesus ele decide subir, ele decide ir a esse lugar. Jesus ele decide ir a Jerusalém, subir a Jerusalém. É como o texto nos fala. Jesus ele quando vai a Jerusalém, ele vai com um objetivo, ele já tinha determinado algo, que ele precisava ir a um determinado lugar. E é interessante dizer que Jesus, ele decidiu ir e foi. O lugar que Jesus decidiu ir foi o templo. Jesus ele decidiu subir a Jerusalém para ir ao templo. E Jesus ele decidiu ir sem avisar ninguém. Jesus ele chegou no templo de surpresa. Jesus tinha dessas coisas, ele não precisa avisar ninguém o que é que ele vai fazer. Ele simplesmente decide ir e vai. E Jesus ele fez dessa forma, ele decidiu subir a Jerusalém e chegou no templo de surpresa. Jesus chegou ao templo de surpresa. Eu não sei te falar, sabe, a princípio, se Jesus já sabia, falando aqui do texto, o que estava acontecendo lá no templo e por isso decidiu ir até lá. Porém, eu também posso dizer que ele sabe todas as coisas e ele precisava ir ao templo e chegar lá de surpresa. Quando Jesus ele chega ao templo de surpresa, Jesus ele contempla algo acontecendo no templo. Jesus ele viu algo acontecendo no templo. E assim, Jesus ele chega no templo, ele observa tudo, ele vê como é que está a situação do templo. Ele chega de surpresa e observa como está o templo. Só que nessa visão de Jesus, quando ele chega ali e contempla o templo, Jesus ele vê algo que o desagrada. Aquilo que Jesus viu ao chegar no templo o desagradou. Eu fico pensando Jesus ele chegando de surpresa, nos visitando. A mim e a você, nós estando nessa condição de templo.
que será que Jesus ele vai contemplar quando ele visitar a mim e a você? Interessante, né? Nos faz pensar. Será que Jesus, ao chegar de surpresa e visitar o nosso templo, e visitar a mim e a você, o que será que ele vai contemplar? Qual é a situação que ele vai encontrar no templo? Qual é a situação que ele vai encontrar no templo? Será que Jesus ele vai ver no templo aquilo que o agrada? Ou será que Jesus vai ver no templo aquilo que o desagrada? E, consequentemente, Jesus ele vai precisar agir de uma forma objetiva, de uma forma enérgica, mas é porque ele quer ver o templo corrigido. É interessante dizer que quando Jesus ele subiu a Jerusalém, ele chegou no templo, o que Jesus viu ali no templo foram bois, a Bíblia fala bois, pombos, outros animais, e os cambistas, os negociadores. O que Jesus viu quando chegou no templo foi um bando de negociadores. Um bando de negociadores no templo. O que estavam fazendo no templo de maneira nenhuma agradou ao Senhor. E ele precisou agir, ele precisou tomar uma decisão. E ele agiu, porque ele viu algo no templo que não estava de acordo. Jesus ele pode ver algo em mim e em você que não está de acordo e que precisa ser resolvido rápido. Jesus ele entra no templo, vê que a situação está em desacordo e ele rapidamente age e resolve. E deixa o templo pronto. E deixa o templo preparado. Estavam negociando no templo. Estavam fazendo negociações a qual Jesus não se agrada. Será que hoje ainda há essas negociações dentro do templo? Será que hoje ainda existem os negociadores dentro do templo? Fazendo aquilo que desagrada a Jesus Cristo? É interessante dizer que se houver negociadores dentro do templo hoje, Jesus ele vai chegar e vai chegar de surpresa, vai surpreender os negociadores e vai dar um ponto final nisso. Jesus ele chegou de surpresa. Quando menos se esperava, Jesus chegou no templo. Aquela situação, uma situação ela pode durar até um determinado tempo, aquilo que desagrada a Deus. Mas quando Jesus chega, ele chega de surpresa e chega para agir. Ele chega para restaurar o templo. Ele chega para que o templo seja usado da forma correta. Para que o templo seja usado da forma que agrada a Deus. Jesus ele vai tirar o que desagrada a ele do templo, vai restaurar o templo e o templo vai ser usado para a glória de Deus. Tu está entendendo o que eu estou falando?
Deus ele restaura o templo, Deus ele restaura a ordem dentro do templo. Quando o templo está desordenado, Jesus ele chega lá de surpresa e coloca em ordem o templo. E Jesus ele não avisou não, olha, avisa lá no templo, avisa lá que eu estou subindo a Jerusalém, é a Páscoa dos judeus, eu estou subindo a Jerusalém, avisa lá. Não, meu irmão. Jesus não precisa avisar nada a ninguém não, ele simplesmente chega. E se Jesus nos surpreender, eu volto a perguntar, só para a gente refletir. E se Jesus nos surpreender com uma visita ao templo? Já parou para pensar nisso? Mas essa é uma palavra em que eu quero dizer para você que Jesus, ele restaura o templo. Jesus, ele acaba com a desordem no templo, ele retira aquilo que não agrada e coloca a ordem no templo. E a legítima função do templo, ela começa realmente a ser executada. Jesus ele restaura o templo. Sim, ele restaura. Ele coloca os negociadores para fora. A Bíblia diz que ele pega um cordão. Deixa eu só ver aqui no texto. Ele pega um açoite de cordões e lança fora do templo tudo aquilo que o desagrada. Então Jesus ele trabalha, meu irmão. Jesus ele trabalha de forma específica, de forma objetiva. A verdade é que o trabalhar de Deus ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então realmente é necessário tirar o que desagrada a Deus do templo. É necessário deixar Jesus tirar do templo o que o desagrada. Você entendeu agora? Deixa Jesus trabalhar. Tá certo? Deixa Jesus trabalhar. Tu crê assim? Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu também creio. Olha, eu quero te agradecer, foi só até aqui que o Senhor nos permitiu. Eu quero te agradecer por você ter acompanhado esse vídeo até o final, tá certo? Você pode, se assim você quiser, você pode se inscrever no canal, tá certo? Você pode dar o seu like, aí você pode deixar alguma mensagem pra gente e você pode também compartilhar essa mensagem, tá certo? Para que essa mensagem chegue, né? A internet tem um alcance extraordinário, para que essa mensagem chegue a outras pessoas e elas sejam edificadas assim como nós estamos sendo, tá certo? Eu peço a Deus aqui que abençoe a tua vida poderosamente, tá certo? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.